Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de 5 atitudes que eu tomei no começo do meu atendimento na estética e fizeram muita diferença. Eu sei que no começo a gente fica muito preocupado sobre quais as melhores atitudes para tomar. Por exemplo, a gente quer saber em quais procedimentos a gente deve investir, em cursos livres, ou então quais são os equipamentos que a gente realmente precisa comprar e se precisa comprar. Também não sabemos se o melhor é fazer parceria ou alugar uma sala, ou dividir a sala, o aluguel da sala com alguém. E eu passei por todas essas experiências. Então, com base no que eu já vivi, eu vou explicar para vocês o que eu entendo que se eu tivesse até tomado essas atitudes antes, teriam me ajudado ainda mais. Só que, mesmo assim, nos momentos certos, essas atitudes elas foram bem planejadas, bem pensadas, e aí eu, de fato, tive sucesso quando comecei a aplicar. Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é não esperar para fazer os primeiros atendimentos ou buscar a prática só quando vocês terminarem a graduação. Então, eu sei que muita gente que está aqui comigo ou está fazendo pós-graduação em estética, quando é profissional esteta, né? Por exemplo, um biomédico esteta, farmacêutico, enfermeiro esteta, ou então os próprios esteticistas. Gente, um fator muito importante, até para a gente criar confiança desde o começo, é de fato conseguir ter o contato com o cliente. Então, se você espera só quando você termina o seu curso para de fato buscar então a prática, isso vai tomar de você uma hora preciosa, um tempo precioso. Então, quando eu falei para vocês no meu vídeo de apresentação que na primeira semana em que eu comecei a minha graduação em estética, eu já fui buscar a minha oportunidade de prática, né? Porque eu já imaginava ali na aula, quando eu percebi que a professora falava de coisas que eu nunca imaginava ouvir, que eu não sabia o que era, quando ela falava de utilizar certos produtos, né? Como eu nunca tinha tido contato com a estética, eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso começar a pegar logo essas coisas que ela tá falando. E a única coisa que dá pra gente bagagem de verdade é prática. Então, é isso, assim, busquem alguma forma de vocês praticarem. Seja comprando, né, os primeiros ali produtinhos para você começar, pelo menos fazer uma higienização na pele de algum parente, da sua mãe, da sua irmã, do seu marido. Começa a fazer os movimentos como se você estivesse atendendo uma pessoa de verdade. Isso vai te dar prática e vai te dar mais confiança. Além disso, lógico que o ideal é você conseguir aplicar tudo isso no dia a dia de verdade. Então, se você conseguir um estágio dentro de uma clínica, ou se você conseguir comprar uma maca, né, e fazer os procedimentos que não são invasivos dentro da casa do cliente, então atendimento em home care, ou então, se você tiver um espaço dentro da sua casa para você começar a aplicar com uma maca, um carrinho que seja o mínimo, você já vai, por mais que não pareça, você já vai estar avançando muito. E o que é legal também é que nesse sentido você já se sente parte de uma profissão mesmo, você já começa a se integrar mesmo do perfil de um profissional que faz o atendimento. Então, quando a pessoa chega para você conversar, você vai começar a entender ela, qual é a necessidade dela, o que está incomodando, você vai saber conversar, você vai ter que aprender a ouvir, porque a pessoa que chega pra gente, ela chega querendo falar, ela precisa falar. E às vezes a gente tá tão ansiosa para atender e para explicar para ela tudo que a gente sabe, que às vezes a gente não dá a oportunidade dela falar. Então, com isso, com essas pequenas coisas, a gente vai pegando uma prática muito grande. É muito importante você já aproveitar esse momento e já sair na frente, de verdade. Eu vejo que o profissional, que inclusive dos meus alunos, tá? Quando eles já começam, já buscam esse conhecimento desde o início, essa prática, essa mão na massa, eles já se destacam, porque é inerente, você acaba tendo uma experiência maior, você acaba ficando mais confiante e os clientes vão atrás de quem é confiante no que faz, tá? Então, é basicamente isso. Se você, deixa eu até
Deixa eu até recapitular aqui, mas se você sempre tiver experiência, a oportunidade de praticar, seja em quem for, como for, não perca. É legal sim, muita gente me fala, professora, me dá um estágio, professora, vamos, me deixa praticar. Eu falo, gente, tudo bem, a gente precisa, por obrigação também, a entrega de relatório de estágio, né, nos cursos. Mas antes de buscar um estágio, é legal você já ter a prática. Até quando você for procurar uma empresa para te contratar como estagiário, quando a empresa pegar o seu currículo e ver que você não tem experiência dentro de um consultório ou de uma clínica, mas que você já está atendendo, muda a forma que a pessoa vai te olhar. Ela vai ver que você está se esforçando para conseguir essa prática. E pode ser que você já tenha até algum tipo de resultado. Então, você pode ter um portfólio, por exemplo, tá? Vamos supor que você começou, então, fazendo esse início dentro de uma salinha que você montou, ou, né, na casa dos clientes, e você tem uma maca, tem um carrinho e um kit de limpeza de pele. Se você tem isso, você vai começar a ter fotos de antes e depois, ou fotos de você realizando atendimentos. Se no seu currículo, mesmo que você ainda queira, né, espere aí conseguir muito mais coisas, se no seu currículo, na hora que você coloca lá o seu nome, explica que você já faz atendimentos home care, atendimentos a domicílio, ou então atende, né, num pequeno espaço que você já montou, a pessoa pode fazer o quê? Olhar a sua página no Instagram, buscar seu nome, procurar sua página no Instagram e ver o quanto você realmente já está buscando isso. A pessoa ela vai saber enxergar que você está começando, fique tranquilo. Ela vai entender que você está começando, mas ela precisa entender o quanto você está de fato interessado, né? Não, você não está buscando só uma obrigação que é a carga horária do estágio, não. Você de fato quer agregar naquele lugar que você está pedindo estágio, e isso vai fazer toda a diferença também, tá? Então, isso é um ponto bem interessante para que vocês pratiquem e apliquem. É o primeiro, comecem a praticar, e existem muitas formas da gente fazer isso. E agora nós vamos para a segunda dica de atitude que você pode tomar, que vai acelerar um pouco mais o seu processo, ou então facilitar também, né? Facilitar também é muito importante, porque é tudo muito difícil, a gente tem muita dúvida. Pessoal, em segundo lugar, a atitude que eu vejo que faz muita diferença é a gente não focar em 1000 técnicas de uma vez só. O que que acontece? Às vezes, os profissionais, eles ficam vislumbrados com tanta informação que tem da estética. É fios de PDO sendo lançado, é fios de PDO, fios de sustentação, né? Bioestimulador de colágeno, preenchimento, técnica de bumbum. É tanta coisa que a gente não sabe para onde olhar. E aí, esse profissional que deveria estar começando, ele estagna, ele fica pensando que ele nunca é bom o suficiente, que ele nunca é capaz o suficiente, porque ele nunca sabe todas as técnicas. Ah, eu tenho que aprender a intradermoterapia pressurizada, eu tenho que aprender a hidrolipoclasia. Sim, a gente precisa saber, né? Só que a gente tem que saber no tempo certo. Você nem sabe se o público que você vai atender realmente quer essa técnica. Então, uma coisa que eu sempre falo, vocês vão me ver falar sempre: foquem no básico. A gente não precisa ficar ali buscando todas as técnicas, tá? Então, pessoal, por mais que a gente tenha sempre esse monte de técnicas, tecnologias, feiras mostrando lançamento o tempo todo, eu amo feira, vocês vão me ver com vídeos sobre as feiras desse ano, mas assim, a gente precisa saber que o básico funciona. Não tem quem faça uma boa drenagem linfática e não veja resultado na redução de medidas, sensação de alívio de dor do paciente, às vezes ele está muito inchado, muito edemaciado, com dor de cabeça, porque o fígado está intoxicado. Então, o básico, ele funciona muito, e isso todos os profissionais, os que trabalham com as técnicas mais avançadas, eles não discutem, isso é claro, isso é óbvio. Então, foque no básico, tá? Para começar. Depois, gradativamente, você vai entendendo o que o seu público quer, o que o seu público espera de você, e aí você foca. Ó, eu vou dar exemplo do porquê eu falo isso, tá?
Enquanto eu atendia em Bauru, eu tinha bastante cliente que fazia vasinhos, por exemplo, porque em Bauru é uma cidade muito quente. E as pessoas elas acabam expondo bastante as pernas usando shorts, vestidos e tudo mais. Quando eu cheguei em São Paulo, não que isso não fosse algo interessante, só que eu percebo que o público de São Paulo, eles gostam muito de tratamentos faciais. Eles me pedem preenchimento, me pedem bioestimulador, me perguntam sobre melasma. Então, o foco, não que a gente não tenha clientes para as duas situações, tá? Mas a gente percebe que dependendo até da região do bairro que você tá, isso muda. Então, sempre procure entender o que as pessoas esperam de você antes de você sair se especializando em todos os cursos que você vê, tá? Aí eu tava falando da drenagem linfática, que funciona muito, a limpeza de pele. Vou fazer um vídeo só falando das vantagens que eu vejo em você fazer esses procedimentos logo de cara, tá? Falando mais em detalhes, o porquê que você deveria investir nesses procedimentos, explicando a parte de home care, explicando a parte de cuidados da pele que o cliente às vezes nunca teve. Vou entrar nesse tema em outro vídeo, mas aqui é só para vocês entenderem o ponto chave. Não busque todas as técnicas do mercado de uma vez só. Você está começando, você não precisa se cobrar tanto e se obrigar tanto a isso, tá bom? Agora vamos falar sobre a terceira atitude que realmente me ajudou muito no meu começo. Vamos falar sobre equipamentos. A gente, quando entra na área da estética, a gente começa a enxergar um monte de lançamento, de equipamento, e quer saber aquele próximo que já está fazendo de uma forma mais efetiva, que está fazendo mais resultado, entregando mais resultado. Pessoal, o tratamento, ele não depende só do equipamento, tá? Primeira coisa, depende se você está avaliando bem, depende da condição de saúde e resposta daquele organismo que você está atendendo, depende de doenças relacionadas. Você nem sabe se aquela pessoa, de repente, responderia bem com um equipamento mais barato, que não é a última tecnologia. Muitas vezes isso acontece. Vocês vão perceber isso também com o tempo. Eu acho que quando a gente começa, o ideal é simplificar. E quando a gente pensa em simplificar, pensando em equipamento, o que pode ajudar muito? Ter equipamentos versáteis e que muitas vezes eles nem custam muito caro, tá? Pensando em equipamentos aí que a gente tem no mercado de preços diversos. Mas assim, pensando numa dica de equipamento versátil que você pode adquirir. E o que é versátil? É você conseguir aplicar diversas técnicas com um equipamento só. Você muda parâmetro nele, você muda a ponteira e aí você às vezes faz um tratamento facial, às vezes faz um tratamento corporal, pode até fazer estria, tratamento de estria, né? Enfim, gente, esse equipamento, no caso, que eu gosto muito, é o Endermo, tá? O equipamento de endermologia ou vacuoterapia. Geralmente, quando a gente tem um equipamento de endermo, a gente pode fazer no facial, tá? Peeling de diamante, o mais básico, você não precisa nem comprar o endermo mais caro, o mais barato deles já te entrega o peeling de diamante. Você consegue fazer lifting facial com as ponteiras faciais. Você consegue, então, enriquecer a sua limpeza de pele com o peeling de diamante, né? Pensando em papada, região de pescoço, a gente também consegue suavizar um pouco de linha nesse efeito lifting, associando produtos corretos, como, por exemplo, o Demais, que ajuda no efeito lifting, quando a gente trabalha aqui colo, pescoço, associado ao endermo. E no corporal, o Inderma é fantástico. Ele ajuda muito em celulite, porque ele favorece, se você aplicar certo, tem um jeito certo de aplicar no corporal e no facial para não promover flacidez, mas pensando nesses equipamentos, nesse equipamento com essa versatilidade, você trabalha então celulite, você trabalha gordura localizada porque você modela, você favorece uma modelagem corporal mais atrativa para a pessoa, para o cliente que está buscando. Você consegue trabalhar na sensação de leveza, melhora do aspecto da pele, porque você também pode, se você aplicar da forma correta,
auxiliar até na tonificação da musculatura. Então, a gente trabalha muita coisa com um equipamento só, tá? Não foque em... Eu preciso de uma rádio, um ultrassom, um endermo, todos para começar. Você pode começar com o básico. Ultrassom, existem marcas muito famosas, né? A gente conhece até o nome do equipamento. Então, a gente às vezes vê, eu quero comprar um Mantus, eu quero comprar um Ecos, porque ele vai me ajudar a trabalhar gordura, vai me ajudar a fazer drenagem. A gente consegue tudo isso com bons produtos, manualmente, e equipamentos básicos, tá? Manta térmica ajuda muito também no detox, e isso favorece, potencializa os seus resultados. Então, existem formas da gente driblar esse bombardeio de informações no mercado para que a gente consiga entregar resultados sem ficar dependente de equipamento e lançamentos. Não estou dizendo que não é importante, que não é legal. Eu gosto também, mas vocês sabem, principalmente quem já teve a oportunidade de vir aqui no consultório, eu não tenho um monte de equipamento caro, nunca foquei nisso, não me vejo focando nesse momento, tá? Pode ser que isso mude daqui a um tempo, mas hoje eu não consigo enxergar a necessidade de ficar procurando sempre o equipamento mais caro para trazer para dentro da clínica, porque a novidade, ela é atrativa, ela faz um bom marketing, traz o cliente, mas o que vai manter o cliente na sua clínica é o resultado que você entrega. Então, foque na fidelização, foque em fazer um bom atendimento. Como que você faz um bom atendimento? Mostrando para o seu cliente que você entende do que você está falando, fazendo uma boa avaliação, ouvindo a dor dele, entendendo exatamente o que é que ele quer. Às vezes, o equipamento que ele está ali, que você está buscando, que você está trazendo para sua clínica, nem é o que ele precisa de verdade naquele momento, ou que a maioria dos seus clientes precisam, tá? Então, foquem no simples, porque o básico funciona e isso não tem, é incontestável. Nem mesmo os profissionais que trabalham com os equipamentos mais caros, eles não questionam os primeiros equipamentos, porque muitos deles começaram assim também. Pessoal, a quarta dica que eu tenho para dar para vocês é para vocês buscarem parcerias. Não precisa, nesse momento, pensar em montar uma clínica, pensar em alugar um espaço sozinho. Se você está começando e você sabe que você precisa criar uma clientela, comece com parceria. Que tipo de parceria você pode começar? Você pode ir... Eu passei por essa experiência e foi a melhor de todas, tá? Ter uma sala para atender dentro do salão, de um salão de beleza. Essa experiência de estar atendendo dentro de um salão de beleza foi uma das melhores, pensando em captação de clientes, tá? Clientes novos. Por quê? O movimento ali dentro era muito grande. Mas daqui a pouco, no quinto tópico, eu vou dar mais dicas, porque não adianta só você estar ali dentro, né? Você tem que também ter algumas atitudes que vão também ajudar. E aí, eu vou falar no quinto tópico, dicas para quando você está dentro do negócio, como é que você faz para chamar mais a atenção. Mas aí, dentro desse salão, então, tinha bastante movimento. E o que acontece, tá, pessoal? Você não precisa estar dentro de um salão de forma fixa. Você não precisa pagar um aluguel para esse salão. Olha só, você pode fazer parceria pagando porcentagem. Então, assim, eu vou atender e a cada cliente que eu atender, eu te pago uma porcentagem. Se você quiser saber como você pode negociar a porcentagem, deixa aqui nos comentários que depois eu te explico como é que você pode negociar a porcentagem do lugar que você vai atender nesse formato de parceria, tá? Além da porcentagem, você pode até trocar serviço, dependendo do seu nível de contato com essa pessoa, você pode trocar serviço com ela. Mas assim, gente, não deixem de tentar as parcerias, porque a parceria ela vai te trazer, então, uma visibilidade para pessoas que você demoraria muito mais tempo, de repente, para que te conhecessem. Você não vai precisar investir em uma clínica sua, né? Eu tô falando principalmente para aquelas pessoas que estão evitando custos muito altos. Não só porque às vezes não tem condição de investir muito, ou porque não sabe se isso vai dar certo. Uma das nossas maiores preocupações é se vai funcionar, né? Se eu vou ser um profissional que vai gostar do que faz, que vai entregar bons resultados, que vai ter cliente. Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração. Por isso que eu tô falando que no começo
independente de você ter condições de gastar muito, você economizaria bastante seu tempo, porque você, para encontrar um lugar adequado e tudo mais, você leva tempo. Você vai economizar energia, porque não é só encontrar um lugar, você tem que, pelo menos, ter um alvará de bombeiro, você precisa fazer uma reforminha para deixar com a sua carinha. Tudo isso vai te levar também tempo, tá? E custo. E aí, enquanto você está ali na parceria, começando a ter uma visibilidade um pouquinho maior dentro do seu nicho, você pode usar esse dinheiro que você de repente está ganhando ou que você vai economizar para investir em de repente um pouquinho mais de conhecimento técnico em algum tema que você já tenha interesse. Então vamos supor que você é biomédico e você quer partir para a área da harmonização facial. Poxa vida, começa fazendo uma limpeza de pele, um microagulhamento, tendo um equipamento de endermo que você consegue fazer bastante técnicas também. E aí, conforme você vai sentindo que realmente é isso que seu público está buscando, você, nesse formato de parceria que não está gastando dinheiro com pagar contas fixas de aluguel, insumo, café, água e tudo mais, você vai se especializar, você vai buscar mais conhecimento para que você continue evoluindo, porque evoluir é muito importante, né? A gente nunca pode estagnar. E você também, com certeza, vai conseguir criar um fluxo de caixa maior para quando você for fazer o seu negócio próprio. Então, você vai deixando o seu dinheiro guardado, montando um cofrinho, literalmente, para sua clínica, para o seu consultório e tudo mais, ou para o seu estúdio, né? Se você está pensando aqui mais na parte de cílios, sobrancelhas, unhas, você também pode usar todas essas técnicas, tá? Essas dicas são de ouro para qualquer pessoa que vai trabalhar na área da beleza. E aí, você consegue, então, se sentir um pouco mais seguro, você consegue enxergar no lugar que você está pontos fortes que você pode aplicar no seu consultório, então você consegue também ter uma visão mais técnica e prática do dia a dia de um lugar em que você vai montar depois. E ainda, você vai ter a visão dos pontos fracos, porque todo lugar tem ponto fraco. Então você vai começar a enxergar o que você já não vai aplicar, no que você já não erraria sendo o seu espaço, de repente, tá? Não que você vai ficar reparando e colocando defeito, mas todo lugar a gente sempre tem o que melhorar. Então, por exemplo, né, coisas básicas, coisas simples. De repente, aquele lugar que você tá, ele não tem uma pia dentro da sala. E precisa, para algumas profissões, a gente tem que ter obrigatoriamente. Poxa, então e sem contar que fica um pouco ruim, tem que ter que ficar saindo da sala para lavar os produtos, para lavar o material. Então você já enxerga isso, porque na prática você já vivenciou um lugar que não tinha, tá? É isso que eu quero dizer. É isso, gente, assim, para a quarta dica, eu acho que é basicamente isso. Se vocês querem mais informações sobre cada uma dessas dicas que eu dei até agora, já vão deixando aqui no comentário para os próximos conteúdos já serem ainda mais direcionados para o que vocês precisam. E vamos para a quinta dica. Bom, então a quinta dica é: se apresente para os clientes do seu parceiro. Não vai adiantar você ter a parceria e não estar ali. Então, eu já passei em parceria em mais de uma situação. Teve essa do salão, que foi uma das melhores, porque ali dentro eu realmente me apresentava. O Marco Maia, que é o cabeleireiro que era o dono do salão que eu fiz essa parceria, aí eu alugava uma sala lá dentro, nessa época. Gente, ele ria tanto do meu jeito, mas ele ria num bom sentido. Ele era muito carinhoso no sentido de... Ele falava, Dani, você faz de uma forma que os clientes gostam. Eu acho muito legal, porque você se apresenta para o cliente. Então, como é que eu fazia? A cliente estava na cadeira dele e era meio quase que na frente a porta da minha sala e a porta da sala dele, onde ele fazia os cabelos. Aliás, eu faço meu cabelo com ele até hoje porque ele é maravilhoso. Na época, quando ele estava com o cliente na cadeira, eu não tinha, né? Eu estava numa cidade, como eu já contei para vocês, eu estava numa cidade que eu não conhecia as pessoas. Então, eu tinha que buscar na unha. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, sempre que ele tinha cliente, eu ia lá na frente do cliente e virava assim com a mão no bolso e falava: Oi, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou biomédica e esteta.
Eu faço limpeza de pele, faço microagulhamento, eu faço enzima, botox, vasinhos. E ele, toda vez, ele vinha e colocava a mão no bolso, virava na porta da minha sala e falava: Oi, tudo bem? Eu sou a Daniela. Porque eu repetia muito isso. E, gente, deu tão certo, muito certo. Eu saí de lá mais triste de ter saído que quando eu cheguei, porque eu tava chegando numa cidade diferente, assim. E olha que eu tava voltando pra minha casa, porque foi uma das melhores experiências. Ah, isso é um ponto muito importante. Faça parceria com pessoas que você se sinta bem, tá? Às vezes a gente acaba também, o ponto da parceria que muita gente tem medo é de não dar certo por conta de formas de pensar, né? Características pessoais da pessoa que você vai se tornar parceiro. E eu já passei por várias experiências nesse sentido também. Tive as experiências maravilhosas e tive as experiências em que eu aprendi muito. Nesse caso do Marco, né, com a Renata, o salão todo mundo ali dentro de Paulínia, dentro do salão do Marco, sempre foi muito maravilhoso comigo e a clientela que eu sempre tive lá, que eu fui criando ali dentro, foi maravilhosa. Agora, vou dar um exemplo que eu sempre tive muito medo, mas graças a Deus na minha vida deu certo e eu espero que se vocês passarem por isso também dê certo. Eu fiz também, bem quando a pandemia estourou, foi tipo em maio mais ou menos de 2020, eu precisei sair da clínica que eu trabalhava assim, eu alugava uma sala dentro de uma clínica com médicos e com uma academia só com atendimento com personal, em Bauru. Daí, nessa época, foi quando começou a pandemia e eu estava ali naquela clínica há uns 4 meses. Eu tinha acabado de voltar a morar em Bauru, encontrei essa clínica, foi muito legal a experiência ali dentro, mas quando começou a pandemia eu pagava caro de aluguel, eu não pude continuar. Então, eu pensei, gente, o que é que eu vou fazer? Porque eu preciso estar em um lugar atendendo, não vou deixar de atender, eu nunca, na minha cabeça, era impossível isso, mesmo com a pandemia rolando, até fiquei, lógico, né, todo mundo ficou em casa, mas eu não queria que isso me paralisasse por muito tempo. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Aí uma amiga minha, de infância, que é esteticista e que foi uma das pessoas que me levou lá para dentro da clínica em que eu fiz o meu estágio como biomédica, ela é esteticista, e ela estava procurando um lugar para atender. E ela falou: vamos montar um lugar junto, eu e você, a gente divide o aluguel, divide as contas, não vai pesar pra gente. Eu falava: não vou. Eu falei para ela mais de uma vez, eu falei: não, amor, eu não posso, eu acho que não vai dar certo. E ela: para de ser medrosa, lógico que vai. Eu falei: mas eu amo você, eu amo a nossa amizade. Se não der certo, se a gente brigar, a gente vai perder a nossa amizade por causa disso. E aí ela falando: não, para de ser tonta, para de ser boba. E assim, gente, poderia não ter dado certo. Graças a Deus deu. A gente brigava porque ela não limpava o chão e eu chegava para atender. E aí, às vezes, eu tava lá com o chão com sujeira, mas nunca foi muita também. Eu que sou chata mesmo, eu sou a chata. Mas nunca tava sujo o suficiente a ponto da gente também ter necessidade de briga. Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa. E foi uma experiência em que realmente, assim, foi um dos menores aluguéis que eu paguei. Então, eu conseguia ver a cor do dinheiro, sabe? Mesmo no começo ali, retornando para Bauru, eu conseguia fazer os atendimentos, pagar as contas. Então, deu muito certo. Deu muito certo, só que a gente tinha assim, ó. Tem o meu produto e o produto da Monique. A gente nunca a gente precisou discutir por conta disso. Eu tinha a minha caixa de luva porque estava no meu armário. A Monique tinha a caixa de luva dela porque estava no armário dela. Se ela precisava, ela me pedia. Eu falava, lógico que pode. E eu também, se eu precisava de alguma coisa, eu perguntava para ela. A gente nunca foi invasiva a ponto de uma atrapalhar o trabalho da outra. A gente sempre respeitou muitos horários. Quando era possível e necessário, a gente invertia cliente, trocava horários. Então, assim, sempre deu muito certo. Só que depende da pessoa que você tá. Então, é mais uma dica, assim, cuidado, tenha muita atenção com quem você vai fazer parceria. De uma forma geral, funciona, mas se você não conhece a pessoa, coloca tudo em contrato, tá bom? E sobre o contrato, se vocês querem saber também, tenho modelos, me contem aqui, qualquer dia eu posso fazer um vídeo mostrando um formato de contrato
e dicas para que você faça essa parceria, então, no esquema de porcentagem ou sublocação de aluguel, tá bom? Pessoal, é isso no vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo. Tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.